Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Guilherme. Eu sou pesquisador do Instituto Mamirauá e estou aqui com outros dois pesquisadores, a Hilda e o Carlos Frederico, mais conhecido como Fred. E hoje estamos aqui para um bate-papo com vocês. E o nosso objetivo é contar um pouco das nossas experiências na Amazônia e compartilhar algumas das histórias e causos das nossas aventuras no campo. Acho que, para começar, eu acho que a gente pode se apresentar, né, pessoal? Então, aproveitando que eu já estou com a palavra, eu vou tomar a frente. Como eu falei, meu nome é Guilherme, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Formiga. Eu formei em Biologia em Lavras, na Federal de Lavras, no sul de Minas. E desde do final da minha graduação, em 2012, que eu me mudei para o norte do Brasil, e tive meu primeiro contato com o Mamirauá e com a Amazônia. E desde então, entre idas e vindas, já são 6 anos morando no norte do Brasil, e nesse período todo eu trabalhei principalmente com ecologia e conservação de onça pintada. Hilda, Fred, podem puxar. Então, meu nome é Hilda Chaves, eu sou mexicana, sou bióloga formada na Universidade Autônoma Metropolitana do México. Eu tive meu grau de mestrado em Ciências Veterinárias Médicas da Universidade da Flórida. E tem 3 anos que estou morando aqui no norte do Brasil, especificamente aqui em Tefé. E tem desde 2019 que comecei a trabalhar com projetos de conservação no peixe-boi, tanto desde a Flórida, México e agora no Brasil. Bom, oi galera, tudo bem? Eu sou o Fred, né? Como o Guilherme falou, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo. Eu tenho, da mesma forma, entre idas e vindas, desde 2014 eu estou na região de Tefé, né? Na Amazônia, e meu trabalho principalmente é com etnozoologia, etnoecologia e atividade de caça e conservação de mamíferos de médio e grande porte. Bacana. Obrigado, pessoal. Bom, agora que todo mundo já conhece a gente um pouco melhor, eu acho que está na hora da gente contar um pouco de como que é essa vida de pesquisador na Amazônia, né? E eu acho que a gente podia começar contando como que foi a chegada de cada um na Amazônia, no caso da Hilda no Brasil, né? E eu acho que a Hilda podia começar, porque o dela provavelmente é o mais diferente de todos, né? Começa aí, mexicano. Então, eu já tinha vindo para o Brasil em 2 ocasiões anteriormente, antes de vir morar aqui, mas para o norte do Brasil, não. Então, eu já tinha conhecido os brasileiros e quando eu perguntava para eles como que era a comida, a cultura, eles não me sabiam falar, era como se fosse outro país. Mas eu sou de um estado no México que chama Inferno Verde. Então, eu estou acostumada com calor, com carapanã, que são os pernilonga, e foi engraçado porque todo mundo falava, nossa, mas você já está acostumada a essa quentura, né? Mas eu acho que é bem difícil você imaginar o que é o interior do Amazonas até que você vem, né? Mas uma das coisas que foi meio interessante quando eu vi foi quando fez a entrevista para poder vir para cá. Eu estava preparada para tudo, né? Vir para cá é meu sonho de muito tempo atrás e eu tinha praticado na entrevista, só que fizeram uma pergunta que eu não tinha certeza como ia perguntar e perguntaram qual que seria meu aporte para aqui para o grupo, né? Por que eu teria que ser escolhida? Aí eu fiquei muito nervosa, e a primeira palavra que veio na minha cabeça foi energia. Todo mundo ficou calado. Lembra você. E obviamente não fui selecionada, né? Eu acho, não sei se foi essa a resposta ou não, mas depois de um tempo eu consegui, a Miriam, a doutora Miriam, que é minha orientadora, teve um jeito de poder vir para cá e finalmente toda emocionada. Acho que a primeira vez que eu conheci foi o Fred, né? Que eu estava toda louca por chegar, bem arrumadinha, e obviamente eu não sabia, achava que sabia falar português. E quando eu cheguei aqui,
vi que meu português não tinha nada a ver com o português que eu acho que eu aprendi nas aulas. Então, fiquei quase uma semana calada, porque eu queria falar português. Até hoje aqui acho que tem problema, né? Mas foi bem interessante. Mas tá bom. Vamos falar disso já. Aqui. Mas sobre entrevistas, você não precisa ficar sem graça, não, porque comigo aconteceu basicamente a mesma coisa. O Emiliano, meu chefe, hoje diretor da instituição, quando foi me entrevistar, me perguntou, né, perguntando como que era a minha experiência de campo, se eu estava acostumado a fazer campo. Eu, não, que isso, campo é tranquilo, faço campo tem anos já, estou acostumado, dou conta. Não, mas você tem preparo demais, dou conta. Estava tranquilo na entrevista. Aí fui selecionado, primeira semana na Amazônia, vou para o campo com ele, e a gente instala um monte de câmera, assim, então a gente tem que andar uns 10 quilômetros para dentro da mata e depois mais 10 para poder voltar para a embarcação, para poder voltar para a base de apoio. Na hora que eu estava chegando lá no último ponto, começou a me dar muita cãibra, e aí a memória que eu tenho desse dia é eu chegando no ponto onde estavam as câmeras que a gente instala na floresta, deitando no chão igual jogador de futebol, e o Emiliano, assim, apertando a minha perna para cima, para poder tirar a câmera. E quando ele fazia isso, ele olhava para mim, rindo, assim, no chão, e falava, não, eu sou bom de campo, eu dou conta. Eu estou acostumado. O meu chefe, no primeiro dia de campo, me zoando na minha entrevista. Então, você pode ficar tranquilo que acontece. Né? Não, esses perrengues de campo sempre são bons, né? E eu lembro logo quando eu cheguei, a mesma coisa. Sempre trabalhei a graduação toda na Caatinga, da Paraíba, e a Caatinga é muito seca, né? Então, assim, tem um período de chuva que ele é bem esporádico em alguns meses, tipo janeiro, fevereiro, finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro, e no meio do ano. Fora isso, é tudo seco. Eu lembro que eu cheguei em Tefé, aí primeira atividade de campo. Estamos chegando lá na reserva Manã, nossa, um temporal muito forte. Aí eu fiz, vamos morrer, né? Vamos morrer, um temporal desse aqui. Eu nunca tinha visto temporal daquele jeito, aí eu sei que aí, primeiro dia de campo, todo mundo com suas marmitas lá, tal, aquele trovão, né? Que tremeu tudo, eu falei, nossa senhora, o pessoal, vixe, é temporal. E eu fiquei, Deus do céu, e agora? Come, que senão não vai dar para comer mais, né? Aí eu, beleza. Nossa, do nada, não deu 20 segundos, começou a cair uma tromba d'água assim, a gente comeu desesperado a marmita, mal deu tempo, assim, quando eu olhei, já tava a carne boiando para um lado, arroz... Uma sopa, né? Uma sopa, mas tinha que comer, né? Senão eu ia ficar com fome. Tá certo. Não, legal. Aqui, e uma coisa que eu achei muito bacana quando eu vim para o norte do Brasil pela primeira vez, foi conhecer um pouco mais do modo de vida das pessoas que moram, né, na Amazônia como um todo. E, assim, é claro que eu já sabia que seria diferente do que eu estava acostumado no Sudeste, mas o baque de quando você chega e vê isso no seu dia a dia era muito maior do que eu imaginava a princípio. Então, assim, é tudo muito diferente, desde as roupas, a música, o jeito de falar, até a culinária é completamente diferente. Mas e para vocês? Por exemplo, Fred, como foi para ti em relação ao Nordeste? O Nordeste também tem tanta diferença quanto para o Norte quanto o Sudeste? Então, assim, uma coisa que eu achei que me familiarizou bastante foi que, assim, ambas as pessoas, quem teve a oportunidade de ir para o interior do Nordeste, ir para o Amazonas também, para o interior do Amazonas, você vai ver, as pessoas são muito receptivas, né? Então, isso foi uma coisa que foi muito positiva, que eu cheguei, basicamente eu me senti em casa, mas, realmente, alguns pontos são bem distintos. A comida tem uma certa semelhança, porque a própria história da ocupação da região norte é isso, né? Foi muito imigrante do Nordeste, principalmente cearense, trabalhar nos seringais. Então, acaba que a comida tem muita semelhança. Só que como você vai falar da comida, é que acabou que eu fiz um pouco de confusão e acabei que eu me lasquei um pouco, né? Eu lembro que eu cheguei em Tefé a primeira vez, aí todo mundo falava, nossa, pede tacacá, porque é uma sopa muito boa, tal. Eu falei, beleza. Aí cheguei numa vendinha que tinha em Tefé, a mulher fazendo a senhorinha, bem simpática, fazendo tacacá, e aí ela... Não, você quer quente ou frio? Eu pensei, se é como uma sopa quente, né? Porque a comida é quente, aí beleza. A mulher trouxe pra cá na primeira colherada que eu dei, travei assim, eu falei, nossa senhora, Deus do céu, tá muito apimentado. Que é isso, gente?
Aí eu falei, mas moça, tem muita pimenta. Ela, você disse que queria quente, né? Eu falei, pelo amor de Deus. Você falou, você pediu. Eu acho Igual que na Bahia, cara. Igual na Bahia. Pois é, né? E aí eu não imaginei, né? Eu pedi quente, era pimenta, não era temperatura, era uma lapada de pimenta. E outra coisa que me chamou muita atenção, né, velho? Que assim, a gente chega em Tefé, você tem aquele primeiro baque, temperatura, as pessoas e tal, e aí, bora, mototáxi. Onde eu moro, mototáxi faz muita coisa, né? No interior da Paraíba. Então, assim, cheguei em mototáxi, beleza, igual. Só que aí você comecei a andar em Tefé, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas numa moto, eu falei, nossa senhora. Só um capacete. E aí isso, né? O mototáxi, ele só tem um capacete dele, tu não tem, beleza. Mas o que me chamou a atenção foi uma vez, assim, a capacidade do povo de fazer tudo com moto, isso é muito impressionante. Então, assim, você vai ver mudança, você vai ver de tudo. Família andando na moto. Só que teve uma vez que foi a mais engraçada, que eu tava indo pro instituto, do nada eu olhei, né? E aí aqueles 4 pessoas com um porco, e um porco muito grande, um porco de 100 quilos ou mais. E que é isso, velho? E os caras, 2 caras sentados numa moto, os caras vivos, o porco tava esperneando. E os 2 caras sentados numa moto, e aí chegou os outros 2, jogou o porco no meio dos 2 que estavam na moto, e o porco gritando, e o cara batendo no porco, assim, pra segurar o porco, e eu falei, nossa senhora, que é isso? E os 2 caras saíram, velho, de moto, com o porco. Eu falei, nossa senhora, que é isso, mano? Tá essa habilidade com a moto é impressionante. É impressionante. Não, isso é absurdo. Realmente é muito diferente você vê, sabe, essas questões, esses comportamentos diferentes, mas, por exemplo, comigo foi uma questão diferente. Eu também fiquei meio chocada com essas questões da moto. Mas o que mais me marcou, eu acho, foi chegando, eu cheguei na 1ª de abril e 12 de abril já estamos em campo. E o campo foi a liberação de uma peixe-boi chamada Helena, que estava reabilitada no centro de reabilitação. E aí a gente, depois de soltar ela, de fazer a soltura, você tem que monitorar. A gente coloca um rádio na cauda dela para saber onde que você está movimentando. E a gente fez times, né? E aí eu tive que fazer time com o Antônio Chivoi, que é o assistente de campo. A gente chama Antônio. O nome dele é Antônio, mas de carinho o apelido é Chivoi. Isso. E eu já tinha escutado que às vezes ele era um pouquinho sério, que não era tão fácil, né? E que ele tem complicações para falar. Não complicações, que fala enrolado, com a boca fechada. Com o meu português, com minha pouca experiência, sabe, no norte do Brasil, eu estava bem sério. Eu estava muito nervosa porque achei que não íamos entender. Tínhamos que ficar numa lancha de metal com motor atrás, que é onde a gente geralmente trabalha em campo, e ficar nós 2 monitorando com rádio, e estamos no meio do nada, né? Com um senhor que eu não conheço, grande, porque é grande. Ele é grande. Bem robusto. Ele estava na parte da popa da voadeira, que é chamada assim a lancha aqui, né? E eu estava na frente monitorando, e eu estava precisando de alguma coisa. E eu perguntei para ele onde que estava, né? Só que ele não estava falando muito. E aí, aqui no norte, tem esse costume de apontar as coisas com a boca. E eu não estava familiarizada com isso aqui no Brasil. Eu já tinha tido em outros casos, mas não aqui. E então, eu perguntei, onde que está a antena? Assim. E aí, ele com sua cara, né? Olha para frente e faz... Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo numa voadeira, numa lancha, no meio do mato, com um homem assim, e ele tá me mandando um beijo, cara. Ele tá me mandando um beijo. Como eu vou fazer? E eu, vou perguntar ele, onde que tá? E ele, assim, abriu os olhos mais, né, cada vez mais. Eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Vou sair nadando, né? Não, com esse medo que você chega com medo da água, né? Não dava nem para pular, porque a piranha, a anaconda. Então eu falei, nossa senhora, assim que eu ficou desesperada e falou, aí menina, aí. E aí eu entendi que era não um bichinho, senão uma apontando. Mas foi assim como, eu vou falar para a doutora que ele me manda um beijo. Mas não, obviamente que não. Não, e
E depois de um tempo você se acostuma, né? Porque é muito prático. Tá onde? Aí. Hoje em dia eu já uso. Hoje em dia eu já uso. Sim, tá aí. Gente, e puxando esse caos do barco aí, como que foi a experiência de vocês? Vocês já tinham o costume de andar em barco? Talvez o Fred, por morar no litoral, porque, bom, eu sou mineiro, né? Então não tinha muito costume. E isso também é uma coisa muito interessante, porque a gente ouve falar que a locomoção é feita principalmente de barco no norte do Brasil, por causa dos grandes rios, mas é muito interessante chegar aqui e ver isso de perto. E só para contextualizar para o pessoal que não está acostumado com a Amazônia, por exemplo, quando nós vamos para campo, nós vamos em barcos relativamente pequenos, com motor de popa, né? Lá eles chamam de voadeira. E quando a gente chega no campo, as pessoas que moram, né, os ribeirinhos, dentro das comunidades ribeirinhas, para se locomover entre as comunidades e para ir para a cidade, eles também usam uma espécie de voadeira, que é um canoão, também com motor de popa. E uma coisa que é muito particular dessa região é uma floresta de várzea, que ela é sazonalmente inundada pela flutuação do nível das águas, dos rios. E a floresta fica alagada, e quando as pessoas vão pescar dentro da floresta, eles vão de canoinha, de madeira, que eles mesmos constroem, e entram na floresta de canoa. Então, assim, é super interessante esse contato. Quando a gente vai para as cidades, apesar das principais cidades hoje em dia já terem aeroporto, acho que o meio mais tradicional e mais comum ainda é a locomoção por barco. Então, eles têm um barco rápido, que é o que eles chamam de lancha, e essa lancha é a viagem rápida, para vocês terem uma noção, entre Tefé e Manaus, demora 12 horas. E tem o barco tradicional, que são aqueles barcos grandes, de vários andares, que as pessoas vão dormindo nas redes, que eles chamam de recreio. E esse recreio é mais lento, ele demora, essa mesma viagem, Tefé, Manaus, quase 2 dias, acho que é 1 dia e meio de viagem. Então, assim, é muito mais lento. Mas, por outro lado, eu, particularmente, quando eu posso escolher, eu prefiro ir no recreio. Eu acho muito gostoso. Você vai dormindo na rede, pode assistir um filme no computador, no laptop, leva um livro, e dá até para tomar uma cervejinha, se você quiser, na beira do mar, vendo a paisagem. Eu adoro a viagem de recreio. O que vocês acham? Como é que foi a experiência de vocês? A tua foi muito boa, né, cara? A minha foi engraçado, porque eu cheguei em Manaus, e aí eu já cheguei meio que em cima da hora e tal. E aí uma amiga minha que mora em Manaus, Tiziana, oi, ela chegou e falou, não, bora urgente pro porto, porque tu tem que sair hoje, senão tu só vai conseguir sair daqui no sábado e aí vai atrasar. Eu precisava chegar em Tefé o quanto antes, né, para dar entrada na burocracia do instituto e tudo. E aí a gente chegou, foi direto pro porto, e era véspera de carnaval. E aí coincidiu, o barco tava assim, não dava para ver rede. Não, lotado, não dava para ver onde botar a rede, né? Eu cheguei no barco, desesperado, aí eu perguntei pro cara que vendia passagem, eu fiz, não, mas onde é que eu boto a rede? Aí o cara olhou e fez, te vira. Aí eu, tá bom. Coloquei, valeu. Não sabia onde colocar, como estava tudo lotado, com 3 andares, que a galera, assim, como tem muita gente, o pessoal bota uma rede em cima da outra, né? E aí, normalmente, as crianças ficam na parte mais alta. Então, assim, era 3 andares de rede. Eu fiz, não tem condição. Eu, beleza, vou colocar. Eu vi a lateral, não tinha nada. Eu falei, vou colocar minha rede ali, não tem ninguém. Pelo menos eu fico folgado. Só que era, primeiro, passagem de carga e descarga do barco, e o segundo, era a lateral, ou seja, eu não achei que ia chover. Choveu a noite inteira, a lona ficava assim, batendo, me molhei inteiro na minha rede. Então, assim, eu me molhei a noite toda. E aí, na hora você entendeu por que não tinha, né? Você entendeu por que não tinha uma rede. Pois é, né? Pois é. E aí eu sei que eu fui lá, beleza, vou tomar um banho e tal. Nossa, aí quando eu cheguei no banheiro, não tinha condição. Eu peguei, não sabia, mas eu tinha pego o pior recreio que ia pra Tefé. O banheiro tava muito sujo. O banheiro tava muito sujo, aí acabou que eu disse, velho, não tem condição, vou, tipo, passar o primeiro dia, né, amanhã limpam, não limparam. E aí, no segundo dia, eu cheguei sujo do mesmo jeito, eu disse, cara, o jeito é eu esperar todo mundo dormir e de galocha, sair daqui já sem roupa pra poder tomar banho. E aí eu fui, saí da rede, né,
Queria roupa na rede, sair de toalha com a galocha. Para quem não sabe, a galocha é aquelas botas de borracha. E aí cheguei no banheiro de galocha, o banheiro estava inundado. E aí eu, nossa, vou tomar banho aqui. Aí liguei o chuveiro. E aí eu ficava assim, com a mão, puxando a água, me ensaboava e puxando a água assim, para poder tomar banho. Errei. Te entendo. Olha, eu acho que eu não teve nenhuma experiência nem tão boa, nem tão ruim como a do Fred no barco. Mas eu acho que uma das coisas que mais eu tenho problema, e talvez algumas mulheres devem concordar comigo, é a questão de, na hora de fazer do banheiro das mulheres, xixi, né? Mas no recreio, isso? Não. Por exemplo, quando a gente vai no campo, que a gente tem... Aqui é muito úmido, muito quente, né? Nossa estrutura reprodutiva, anatomia, é mais propensa para ter infecções, né? E então isso fica bem complicado. E no começo, quando cheguei aqui, às vezes a gente tem que ficar muitas horas na voadeira. E então, naquela lancha de motor que é para monitorar, né? Uhum. E você tem que se hidratar, tem que tomar, e obviamente você vai ter vontade de fazer. E aí, o que a gente geralmente faz, e eu acho que todos concordam, já passaram por isso com uma mulher, né? Quando você está na voadeira, o que você tem que fazer é ir para a parte da polpa, né? Ter muito cuidado com o motor que está quente, tentar se ajeitar de um jeito na lateral, na parede da voadeira, acomodando um pouco o bumbum fora da voadeira, para você, obviamente, não molhar, né? E aí todo mundo tem que ir para um canto para fazer contrapeso e a voadeira não ir, né? E então é muito interessante, porque todo mundo está calado e todo mundo escuta aquele... Então eu fico, ok, eu tenho que fazer mais. Aí eu comentei com uma amiga lá no México sobre essas questões quando eu fui de férias para lá a primeira vez, e ela me contou que tinha um aparelho, um dispositivo que ajudava as mulheres a fazer xixi parada. E aí você não tinha que... Não. Aí eu pensei, nossa, vai solucionar minhas infecções urinárias muito, e aí vou conseguir ter mais liberdade na hora do campo. Mas, obviamente, sei que aqui essas questões podem causar um pouco de conflito, né? Não está acostumado a ver uma mulher fazendo xixi parada, né? Então, aí... Parado? É isso, obrigada. E aí eu avisei para o assistente de campo, para Antônio, e que eu ia utilizar um dispositivo de plástico, que ia colocar entre as pernas para poder fazer xixi, sem ter que fazer todas as questões, né? Só que ele está acostumado que eu fazia barulho, mexia, e ele ficava olhando para frente, não olha para trás, obviamente, né? Só que dessa vez, a primeira vez que eu utilizei o dispositivo, ele não escutou meu barulho. Acho que normalmente, né? Você tem que praticar, dobrar o joelhinho um pouquinho, se acomoda. Eu senti um alívio incrível, maravilhoso, porque eu estava conseguindo, sabe? Não tinha que tirar todo. Funcionou. Funcionou. Só que Antônio não entendeu os sinais, né? Então, como eu não estava me mexendo muito, ele falou, que foi que você... E aí ele virou a cabeça para me olhar, e nesse momento eu ainda estava com o aparelho verde, que é de plástico, né? Ele fez uma cara de horror. Menina, que é isso? Imagina ele achando que está trabalhando o tempo todo com a Lady, claro. E de pronto, aparece aí com o dispositivo. Mas aqui, e você tem esse dispositivo aí? Tenho, eu não sei se vocês querem. Mas peraí, isso é apropriado? A gente tem que fechar, censurar o programa? Ou não. É uma coisa muito simples, não tem nenhum formato específico. Está esterilizado, posso mostrar sem problema, espero que não tenha inconveniente. Ele até vem com uma capinha, eu não sei se conseguem ver bem por ali. Sim. Então, vamos lá. Que mistério, né? Já dá até para abrir uma empresa aqui no Brasil, né? Para ajudar aí a galera. Olha só. Para as mulheres
Gente, isso ajuda Sim. muitíssimo para fazer campo. Pois é. Está irritado todo, né? Você tem que colocar, tem que praticar no chuveiro, porque, claro, cada pessoa tem o seu jeito, né? E é muito bom para trabalho de campo em áreas muito úmidas. Sensacional, Hilda. Sensacional. Não, e esses casos de campo, cara, eles são incríveis, né? A gente pode ficar aqui o dia inteiro só contando eles. Eu tenho dos que eu mais gosto. Bom, eu trabalho com onça, né? E como eu contei para vocês, eu coloco essas câmeras que tem um sensor de movimento. Então, quando passa um bicho na frente, a câmera tira foto sozinha. E a gente instala elas com uma distância de 2 quilômetros, mais ou menos, dentro da mata. E aí, eu estava fazendo um campo normal, instalando essas câmeras, checando elas, na realidade, e estava quase na hora do almoço e faltava mais 2 quilômetros para frente. Então, a gente decidiu, não, vamos deixar a nossa marmita aqui, nosso almoço, água, tudo que for peso extra, a gente vai lá rapidão, faz esse ponto e volta. Aí fizemos isso, foi tranquilo. A hora que a gente está chegando no ponto onde a gente tinha deixado a marmita, a gente abre a gente limpa assim na frente das câmeras para não ficar muito fechado, né, para a câmera poder tirar a foto. A hora que a gente chegou, cadê a marmita? Meu assistente na hora, assim, ele era o Washington, ele já, certeza que foi a curupira. O povo para eles tudo é a curupira. E aí, tem uma coisa que é muito interessante, eles têm a capacidade deles de localização, a visão, o olfato, né, a audição deles no mato, é incrível. Eles são muito melhores que a gente. Então, ele chegou, ele deu uma vasculhada, assim, no chão e já viu uma pegada de onça. Falou, a onça roubou a nossa comida. Aí eu, pronto, né, tipo, isso não acontece, né, cara, a onça roubou a minha comida, tipo, aí ele deu uma olhada, assim, em volta, ficou procurando, e lá longe, assim, sei lá, uns 15 metros, mato fechado, não sei como que ele viu uma garrafa PET de água nossa. Fomos lá, a hora que a gente chegou, galera, tinha um buraco desse tamanho no meio da garrafa PET, tipo assim, era um dente, era um buraco da largura de um dente de onça, a garrafa estava toda babada, aí eu comecei a acreditar, né, eu falei, não, de fato, foi a onça que roubou, só pode, né, e aí só tava a garrafa PET, aí ele começou a olhar, um pouquinho mais para frente está lá, a nossa marmita. E a nossa marmita, ela é aquelas que encaixam, vários cortes de plástico que encaixam, e a gente veda ela, a gente fecha com um saco plástico, e se vazar, não suja a mochila, né, que a gente carrega dentro. E aí, cara, a hora que a gente chegou, esse plástico que a gente deixa em volta, estava todo rasgado, todo babado, bicho, de onça, né? E a marmita, ela estava desencaixada, assim, a comida estava meio que caindo, mas não estava comida. Assim, não estava, o nosso almoço ainda estava lá. A onça não tinha tempo da onça. E a hora que a gente percebeu isso, a gente tinha certeza que a onça estava ali em volta, né? Porque, assim, como que ela rasgou, abriu a marmita e não comeu? É porque ela estava ali em volta. E aí, nesse dia, né, eu fiquei, né, morrendo de medo. Nesse dia, a gente tinha que coletar uns frutos no entorno das câmeras, e para agilizar o processo, cada um ia para um lado. Mas nesse dia, eu fiquei andando na sombra, né, do meu assistente, e o medo. A gente tinha certeza que a onça estava lá. E foi dito e feito. Nós chegamos na base, aí eu levo os cartões de memória das câmeras que eu tinha trocado, né, os cartões, e a hora que eu fui checar as fotos, nessa câmera que a gente tinha quase perdido no nosso almoço, tinha uma foto de onça, e 2 minutos depois, estava minhas perninhas passando na frente da câmera, assim. Ou seja, nossa, a onça, de fato, estava ali, e se a gente atrasasse mais uns 5 minutos, a gente ficava sem marmita. Nossa. Foi muito bom, gente. Comeram a comida babada, né, de onça. Não, e essas de onça, assim, é um bicho que, pra gente que é biólogo, todo mundo sonha ver, né? Principalmente o bicho vivo no mato e tal. Mas a minha foi um pouco mais engraçada também com onça, mas era uma onça fictícia, né? Pra você ver o que é que o medo faz. A base de pesquisa da gente, chamada Casa do Baré, é uma casa gigante, só que no meio da floresta, próximo das comunidades e tal. Para eu que estava acostumado com o trabalho na Caatinga, que nas áreas que eu trabalhei não existe mais onça pintada, foi localmente extinta, mas existe o suarana ainda, né? Que é a onça parda.
Só que assim, muito raro. Então, eu cheguei na casa do Barete, isso já na Amazônia, botei a rede fora da casa, né? Que era o canto mais frio, e o pessoal, não, é tranquilo. E aí tinham várias pessoas dormindo fora da casa também. André, né? Valeu aí, André. E aí, tá, tem gente dormindo fora, e tá, beleza. Vou dormir fora também. E aí chegou uma hora, 2 horas da manhã, eu escutava aquela coisa. Aí eu, meu Deus. E o barulho de folha mexendo, né? Eu fui, caramba, isso é um esturrado de onça. E aí eu comecei a ter medo, né? E aí eu procurei lanterna e falei, nossa, não tô com lanterna. E aí tentei iluminar com o celular quando eu olhei pro lado. Primeiro, não tinha mais ninguém fora da casa, eu tava só. E aí eu não consegui iluminar, e ao redor da casa era mato. E eu falei, nossa. E essa onça. E aquela escuridão. E uma escuridão horrível. E eu tentando iluminar, e a lanterna do celular só faz espalhar, ou seja, piora, e o barulho aumentava, e nada. E nessa história eu passei. O estava acontecendo ainda? Não, e o esturro continuava. E eu falei, Deus do céu, velho, a onça tá aqui. Eu aqui, com a rede assim, né? Olhando, e a lanterna do celular tentando ver, e não conseguia ver nada. E até que, assim, nessa história passou 20 minutos, meia hora. Eu falei, nossa, mas tá muito tempo, e esse barulho tá muito batido, é muito rítmico. Eu falei, vou ver, né? E comecei a criar coragem. A coragem foi voltando pro tal. E eu fui sair da rede, comecei a andar pela casa, e aí eu fui chegando perto dos quartos e o barulho aumentava. Eu falei, nossa, que é isso? E aí até que eu percebi que era o ronco do Antônio Peixe-Boi, do assistente. Sempre o Antônio Peixe-Boi. Ele tinha que estar aqui participando dessa live para poder se defender. Vou contar isso. Certeza. Ele tinha que estar aqui, porque agora eu vou contar a outra dele também. Então, eu acho que ele deveria estar aqui para defender, sim. Nossa. Fred, você já acabou com essa história da onça falsa? Tá, então deixa eu contar. A primeira que também ele fez num campo, como o Gui tinha explicado, né? Às vezes, dentro da mata, ela alaga, e às vezes a voadeira, que eles chamam essa voadeira de motor de alumínio, dura, não é muito propícia para entrar, porque você não consegue se movimentar com facilidade. Então, geralmente utilizamos canoa. Na verdade, a gente empresta uma canoa do Fred de fibra de vidro muito boa. E aí, só que um dia não levamos a canoa e levamos a voadeira de quase 8 metros, que é uma das maiores do Instituto. Alô? Hilda? Eu acho que a internet dela caiu. Cadê a nossa querida Hilda Chaves? Problemas técnicos amazônicos. A gente volta em um prim. Mais um pouquinho, pessoal, e a internet volta. Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Vou esperar enquanto... Só para o pessoal entender, Fred e eu não estamos no Interfer, no Instituto, no momento, e a Hilda ainda está lá. E, né, o interior do Amazonas, a internet, infelizmente, não chega muito bem. Enquanto a Hilda não... eu acho que eu vou aproveitar, então, Fred. A Hilda vai ficar brava comigo, mas eu vou, porque eu ainda não contei esse caso para ela. Mas depois a gente conta. Eu vou contar o meu caso, que eu fiquei perdido, então, porque esse caso é bom e a gente não pode passar batido sem ele, né? Certeza. Cara, esse caso, bom, eu tive que atravessar. A gente anda em trilhas, geralmente, então não tem muito problema. Eu ando com um GPS e a gente está nas trilhas que o pessoal abre. Nesse dia, a gente teve que sair da trilha por um determinado motivo, não dá para ficar, né, entrando em muito detalhe, e a gente teve que cruzar uma área alagada muito grande. E nesse processo, o GPS molhou, parou de funcionar, e eu não estava com outro GPS reserva na mochila, e a gente estava fora da trilha. E aí, em resumo, a gente tinha que voltar de toda moto para a trilha, e a gente estava, né, perdido na mata. Tivemos que andar, tipo, isso era por volta de 1h30 da tarde, nós andamos na correria, né, pressão, sem almoçar nem nada, até escurecer, não achamos a trilha, tivemos que dormir no mato, aí acordamos no outro dia, né, aquela preocupação, pensando, né, paramos o instituto, né. Aí, cara,
A gente saiu, andamos 1h30 direto, na pressão também, tentando achar, e de repente, a hora que a gente, depois de ter andado essa 1h30, a gente bate exatamente no lugar que a gente tinha dormido. Aquela coisa assim, de National Geographic, você pensa que só acontece na televisão, só acontece com os outros. Aí, cara, nessa hora que a gente andou em círculo, eu falei, não, a gente está perdido mesmo. E aí, por sorte, eu tinha uma bússola, e aí eu falei, cara, vamos seguir a bússola, porque, assim, os mapas, né, que a gente faz, só para o pessoal entender, eles estão sempre posicionados no norte. Então, se eles estão posicionados no norte, a gente não... Tá tudo bem aí, Fred? Tá, aqui. Meu cenário começou a ficar com excesso de iluminação, então vou mudar um pouco. Tá certo. Como os mapas são sempre voltados para o norte, a gente sabe como se posicionar usando uma bússola. Então, se eu tinha andado para a direção noroeste, eu tinha que voltar para sudeste para poder bater na minha trilha de volta. Então, eu segui andando em direção ao sudeste, né, convenci o meu assistente, até a gente bater num riacho, que eles chamam de Igarapé, que a gente tinha passado no dia anterior. Nesse momento, cara, ele ficou super feliz, falou, não, a gente passou por aqui ontem, agora é só a gente construir uma balsa e a gente vai chegar até lá embaixo, o nosso barco, nossa voadeira. Aí, a hora que ele falou construir uma balsa, eu pensei até que ele estava brincando. Ele falou, não, dá para construir uma balsa. Saiu pegando um pedacinho de madeira, assim, do tronco das árvores, até descobriu uma que boiava. Olha só a inteligência do cara. Aí ele falou, não, essa aqui boia. E eu lá, né, assistindo. Ele começou a cortar a árvore, né, a torar, como eles falam, a árvore. Uma árvore, assim, dessa lapa, cortou ela com um facão, e eu lá assistindo, eu falei, cara, deixa eu te ajudar. Ele, não, porque a gente precisava ter um machado para cortar uma árvore desse tamanho, senão você pode quebrar o facão, deixa que eu faço, que você não tem tanta experiência. Aí eu, cara, mas o que eu vou fazer então? Ele, vai arrancando um cipózinho. Aí eu fiquei igual um inútil, cortando um cipózinho, assim, enquanto ele ia arrancou 3 troncos, a gente jogou na água, amarramos, igual, eu tava me sentindo, assim, num programa de aventura. Fomos para a água, descer no riacho, assim, e assim, ele na frente, as mochilas, eu atrás, e os nossos pés dentro d'água. E a gente foi descendo o rio, né, empurrando o botezinho que a gente tinha feito, até que veio um bicho subindo, assim, de longe. Ele me olha e fala assim, cara, aquilo ali é o quê, Gui? Aquilo ali é um jacaré ou uma lontra? E eu, assim, uma semana de Amazônia, eu estava seguindo o cara, não sabia nada, né? Eu olhei de longe, assim, míope, falei, cara, eu acho que é uma lontra. Mó despreocupado, ele olhou, não, mano, é um jacaré. Começou a remar assim para baixo, desesperado. Aí eu, não, beleza. Saímos da margem, a margem era alagada, então a gente ainda estava com o pé dentro da água, ele começou a espantar o jacaré batendo o facão, assim, espaldado, até que quebra o cabo do facão. Assim, cada coisa que foi acontecendo, ele me olhou, a hora que quebrou o cabo do facão, não tem como, né, você segurar com força sem o cabo. Ele me olhou e falou assim, mano, agora a gente precisa achar essa trilha. A gente não tem outra saída. Aí eu, nossa, mãe do céu, eu falei, cara, então bora pegar o GPS de novo, esquece esse riachinho, essa tática aí do bote, vamos seguir o GPS, não, vamos pegar a bússola e vamos seguir a bússola. Pegamos a bússola, fomos seguindo, e aí 24 horas depois do momento que o GPS tinha parado de funcionar lá atrás, a gente bateu na nossa trilha de novo, e foi assim, né, aquela alegria, quase chorou de alegria. Começamos a descer uns 5 quilômetros para baixo da trilha, a gente topou com o pessoal procurando a gente. Metade do instituto, a família inteira dele estava lá, só faltou o avô dele estar lá no meio do mato procurando a gente. Meu chefe, assim, né, quase chorando, de desespero, porque ele pensava que eu tinha 2 GPS, ele jamais ia imaginar que o meu GPS tinha parado de funcionar. Não, assim, quase me matou, mas, né, sobrevivi. Foi, eu acho que de todos os meus casos de campo, eu acho que esse é o meu pior caso, assim, e o melhor, né, porque no final das contas deu tudo certo. Foi bom demais. Voltou. Oi, Hilda. Não fica bravo comigo, mas só que eu acabei de contar meu caso perdido sem você aqui, tá? Então, quando a gente estiver junto, eu te conto ele de novo, pessoalmente. Eu estou esperando esse momento para escutar e você fez isso mesmo? Tudo bem. Cara, desculpa. Tá perdoado, só porque eu tive que...
Aqui, conta pra gente, então, o seu caso rapidinho. A gente não está com tanto tempo, mas eu acho que dá para você contar esse caso aí pra gente ainda. Então, era só para contar que Antônio, quando entrou no mato, né, não percebeu que não percebeu que tinha um toco com um ninho de cabras, que é vespas, chamados aqui, né? E aí, quando ele estava tentando fazer a movimentação com a voadeira, ele bateu no ninho, né? Mas aí, obviamente, mexe nelas e eles começaram a ficar loucos. E aí, eu comecei a sentir picadas, né, por aqui pela cabeça, eu tava com os fones. E ele, obviamente, olhou pra mim e começou a rir como, essa louca. E eu sentindo as cabras, sabe? E ele rindo, como assim, ai, quem sabe o que tá acontecendo com ela, achando que eu tava doida. E aí, quando ele recebeu uma picada, então aí, ferrada, aí ele foi, é cava. E aí que começou a banar pra mim, pra tentar, eu já tava quase por pular na água, porque eu não sabia o que mais fazer, porque eu tava sentindo. Eu levei no piso, na orelha, na boca, nas costas. Nossa, esse dia foi terrível, tanto que inflamou tanto minha orelha, no piso, que na hora de colocar os fones de ouvido, aqueles profissionais de helicóptero, eu não conseguia vedar, sabe? Ele estava tão inchado, tão inflamado, que eu não conseguia ter música voltar, porque não dava para monitorar, entendeu? Sua orelha já era um fone por si só, né? Exatamente, estava desse tamanho. Tadinha. Não, é até sacanagem rir, porque o Fred já tomou também picada de cabra, eu tenho certeza. Nossa. E, tipo, dói muito mais que a abelha. Picada de vespa, né, que é como a gente conhece aqui no Sudeste, é impressionante, dói demais. E você tomou no ouvido, você tomou no rosto também, nos lábios? Em total, esse dia foram 7. Nossa, no mesmo dia. Eu dormi quase toda a tarde, não conseguimos trabalhar mais, porque eu estava bastante lesada. Imagina. Ô, pessoal, infelizmente, nosso tempo está acabando, então a gente não pode continuar contando caso de campo, porque se deixar, a gente fica aqui. Caso de campo é um pouco falta, né? Mas aqui, eu queria saber, antes da gente poder fechar o nosso bate-papo, eu queria saber, assim, uma última coisa que eu acho que é legal para quem não é da área e para quem não conhece a Amazônia. Eu queria saber o que inspira vocês a continuar fazendo o que vocês fazem, a trabalhar tão longe de casa. Se vocês tiverem um caso ou quiserem compartilhar alguma coisa que inspira vocês, eu queria ouvir. Conta pra gente aí. Eu posso começar, então? Eu acho que, assim, como eu trabalho com meio pessoas e meio bicho, né, que eu trabalho sempre com conhecimento tradicional, com atividade de caça, eu trabalho muito mais com pessoa do que com o bicho em si, né? Então, desde que eu comecei meu trabalho de campo na Amazônia, eu sempre fiquei muito tempo nas comunidades, e durante o mestrado eu morei em uma das comunidades da Reserva Manã, quase que assim, no período total, né, entre idas e vindas, 10 meses, né? E 5 meses foi direto. E porque assim, eu fui me relacionando muito com as pessoas muito receptivas, me ajudaram bastante, sem elas meu trabalho não teria saído, minha dissertação não teria saído. E um desses momentos foi na hora de se despedir, né? Na hora de se despedir, quando o pessoal falou, bora fazer um churrasco de despedida, de você já tá indo, tal, não sabe quando volta, vamos fazer um churrasco. E aí, durante o churrasco, saí me despedindo, todo mundo bem emocionado. E aí as pessoas chegaram e falaram, não, a gente vai sentir saudade. E você é que nem família pra gente. E aí eu fiz, nossa, é bem importante, né? Não só essa relação, mas assim, quando as pessoas falam bem do seu trabalho e consideram você família, né? Querendo ou não, a gente chega nas comunidades, principalmente, passa pouco tempo, e ter essa oportunidade de passar mais tempo, pessoas te considerarem iguais a eles, ser um familiar, para mim foi um dos momentos mais importantes, não só de trabalho, mas pessoais, e é o que me faz seguir todo dia, né? Continuar trabalhando com as pessoas e tentar que meu trabalho também seja importante para elas. Legal, justo. Fred, o Fred está certo. Aqui eu falo que a gente chega biólogo e sai biólogo sociólogo, porque é muito importante. É uma das coisas que acho que mais
mais ajuda, essa conexão com a comunidade é incrível, mas no meu caso agora eu vou falar um pouco mais do bicho, que eu sou bem apaixonada pelos peixe-boi, e aquela soltura que contei no começo da Helena, era uma peixe-boi que ficou 7 anos no Centrinho, que é o Centro de Reabilitação de Base Comunitária, e ela tinha comprometido a parte do nervo facial, e os especialistas falavam para Miriam, para minha assessora, que não era bom soltar ela, liberar ela, porque não ia sobreviver na vida livre, né? Porque ela tinha problemas, não se alimentava bem, não chegava no peso. Mas insistiu, até que soltamos ela naquela vez, quando o Antônio me mandou um beijinho. E depois de uns meses, foi muito impressionante, porque ela só com poucas... um par de meses, literalmente 2 meses depois, a gente encontrou ela gorda, muito gorda, e isso é uma sinal de saúde, e ela também estava peidando, e isso também é bom, porque ajuda para boiar nos peixe-bois, aunque parece que não, mas foi muito interessante ver que o bicho na vida livre, ele consegue se adaptar e procurar aqueles nutrientes, todas as condições que ela precisa para estar bem. Tanto que depois de um tempo ela falou que já não queria mais estar no Lago Amaná, que é onde o Fred e eu realizamos mais nossas atividades. Viajou quase 400 quilômetros fora daí e ela foi procurar seu canto e tomara que ela tenha se reproduzido, que aí a gente considera que foi um caso de sucesso. E foi muito, muito, muito importante para mim ter conseguido ver essa história e esse final. Que legal, que legal. Muito bom. Bom, concordo inteiramente com vocês. Acho que falar sobre a fauna eu nem preciso, né? Trabalho diretamente com elas. E o que o Fred disse e a Hilda complementou é totalmente verdade. É impressionante essa conexão que a gente tem com as comunidades ribeirinhas e perceber, e o tanto que a gente é bem acolhido, né? Pessoas, famílias humildes que têm, né? Vivem com muito pouco e, assim, não trocam de roupa para nos ajudar e para nos colocar dentro da casa e nos tratar como família. Então, é sensacional essa conexão. Mas, da minha parte, além disso, assim, eu acho que a minha conexão, a coisa que mais mexeu comigo desde o princípio foi o ecossistema como um todo, assim, sabe? Chegar na Amazônia, ver a grandiosidade da floresta, dos rios, das tempestades, como o Fred contou, tudo tão grandioso que, assim, eu acho que é impossível a gente não se sentir pequeno e não respeitar o ambiente, né, a floresta. Inclusive, eu acho que, assim, seria incrível, seria muito importante se fosse possível, todas as pessoas da nossa sociedade virem com os próprios olhos, né, o que é essa floresta amazônica, o quanto que ela é imponente. Eu acho que isso poderia nos ajudar bastante e nos daria força para poder preservar a floresta. E eu acho que, seguindo nessa linha, bom, a gente está terminando aqui, pessoal, infelizmente, mas, assim, eu queria primeiro agradecer a participação, o interesse de todo mundo em estar aqui, nos acompanhar nesse bate-papo, e aproveitar para poder, né, seguindo na linha do que eu estava falando, convidar todo mundo para poder vir visitar a Amazônia, o Mamirauá. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência absolutamente incrível, vai ser um prazer imenso recebê-los no Instituto, e, assim, mesmo que não seja no Interfé ou no Instituto, vão conhecer a Amazônia, sabe? Cheguem até lá, descubram como ela é com os próprios olhos, porque é realmente incrível, e eu acho que, assim, principalmente para nós, brasileiros, acho que a Hilda está aqui já com a gente há um tempo, ela vai se sentir parte, vai entender o que eu estou falando, mas eu acho que seria muito importante se todo mundo, os brasileiros, pudessem ir e conhecer com os próprios olhos, talvez eles entendessem melhor o tesouro, né, que a gente tem no nosso quintal e nos ajudassem a lutar pela preservação desse ambiente que é tão rico. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Fred, Hilda, obrigado também pela disponibilidade, pela parceria. Beijão. Muito obrigada pelo convite, tá? Foi muito, muito bom relembrar todas essas questões. E, sim, venham, conheçam. Vale muito a pena. É muito importante a Amazônia para todo mundo. Com certeza. Sim, gente. Obrigadão pela oportunidade também, Guilherme, Hilda, todo mundo.
E obrigado a vocês que estão nos assistindo, né? Sim. Valeu, beijos. Tchau.